Sejam bem-vindos à nossa videoaula de oboé. Meu nome é Moisés Pena, sou músico oboísta profissional e hoje falaremos sobre a literatura do oboé, repertório e principais métodos. Bom, falar sobre a literatura do oboé em uma videoaula é um desafio muito grande, pois nosso repertório é vasto. Temos peças datadas desde o século XVII, ali em torno de 1650. De lá para cá, o oboé não caiu em desuso, pelo contrário, ele se popularizou. Podemos falar sobre o repertório tendo como base as formações musicais. Então temos música solo, música com piano, música com outros instrumentos, e aqui entram opções como duo, trio, quarteto, quinteto e outros mais, e por fim o repertório sinfônico. Essas formações estão presentes em diversos períodos da música erudita. Então temos peças importantes do período barroco, clássico, romântico, moderno e contemporâneo. No período barroco, a produção para o oboé foi muito grande, então citarei os principais compositores. Temos o grande compositor Johann Sebastian Bach. A ele são atribuídos cerca de 5 concertos solos para o oboé. Também Bach escreveu muitas cantatas e oratórios utilizando esse instrumento. Vale lembrar que Bach foi um dos compositores que mais ajudou na popularização do instrumento. Eu vou tocar para vocês o solo inicial do seu concerto em Ré menor BWV 1059, para vocês conhecerem um pouco da escrita de Bach para o oboé. Temos o compositor Georg Friedrich Händel. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão Aleluia de Händel. É o mesmo compositor. Ele escreveu cerca de 3 concertos solo, 3 sonatas e um concerto grosso. E eu vou tocar para vocês o início da sonata em Dó menor HWV 366, para vocês também conhecerem um pouco da escrita de Händel para o oboé. Outro compositor que também se dedicou à escrita para o oboé é o compositor Georg Philipp Telemann. Ele escreveu cerca de 13 concertos para oboé. E eu vou tocar o início do segundo movimento do concerto em Dó menor TWV 51. Outro importante compositor do período barroco que devemos mencionar é o compositor italiano Antonio Vivaldi. Ele escreveu cerca de 21 concertos para oboé. Ele também foi um dos responsáveis pela popularização desse instrumento. Eu vou tocar o início do concerto em Lá menor, RV 461.
Podemos também mencionar o compositor Alessandro Marcello, que escreveu o concerto em Ré menor para oboé e cordas. E é uma peça muito conhecida e muito executada até hoje. Há uma publicação com ornamentações escritas por Johann Sebastian Bach. Todos esses compositores escreveram outras obras com outras formações, incluindo o oboé. Também, no período barroco, existiram outros compositores que escreveram para o oboé. Mas eu citei esses compositores pois os considero como os principais do período. Portanto, eu recomendo que todo aluno de oboé conheça e estude as peças desses compositores. No período clássico, temos novos compositores e peças que se tornaram referências no repertório de oboé. E eu destaco dois compositores. Temos Joseph Haydn, que escreveu seu concerto em Dó maior para oboé e orquestra. E temos o que nós consideramos o principal concerto do período, que é o concerto de Mozart. É um concerto muito difícil, desafiador, e todo oboísta precisa estudar este concerto, pois é uma peça exigida em competições e principalmente em audições para orquestras profissionais. Já no período romântico, temos o crescimento do repertório impulsionado por outras formações. Então temos compositores como Beethoven, que escreveu o trio para 2 oboés e corno inglês. Temos o compositor italiano Vincenzo Bellini, que escreveu o concerto em Mi bemol maior. Kalivoda escreveu o concerto em Fá maior. Carl Nielsen, que escreveu as fantasias para oboé e piano. E temos também, talvez, a peça mais conhecida do repertório do período romântico, que são os 3 romances para oboé e piano de Robert Schumann. Vale mencionar também um grande compositor chamado Antonio Pascoli, que também era oboísta. Era um músico muito virtuoso e ele era conhecido como Paganini do oboé. Tanto que ele começou a escrever suas peças para oboé para aumentar o grau de dificuldade. Então ele usou temas de áreas de ópera e adaptou para o oboé. Suas peças são belíssimas, como também desafiadoras. Muito importante também mencionarmos neste vídeo a respeito de 3 concertos que considero fundamentais para a lista de estudo de vocês, que são o concerto para oboé e cordas de Ralph Vaughan Williams, compositor inglês, o concerto para oboé e orquestra de Bohuslav Martinu, e também talvez o concerto mais famoso e mais celebrado do século XX, que é o concerto para oboé e pequena orquestra de Richard Strauss. Este concerto possui uma escrita que se encaixa muito bem no período romântico do século XIX, embora tenha sido escrito no século XX. Bom, ainda nos períodos clássico e romântico, muitos compositores escreviam obras para orquestra sinfônica, pois era a formação musical em grande expansão naquela época. Então temos compositores como Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky, Strauss, Mahler, entre tantos outros, que escreveram peças sinfônicas, incluindo partes para oboé. Uma seleção dessas peças, que nós chamamos de trechos orquestrais, é sempre exigida em provas e concursos para orquestras profissionais. Continuando sobre o repertório sinfônico, aqui eu listo alguns dos principais trechos ou excertos orquestrais que todo aluno de oboé deve conhecer e ter na sua lista de estudos, que são as sinfonias de Beethoven, em especial Beethoven 3, 6 e 9, a abertura da ópera La Scala di Seta, de Rossini, que é um dos solos mais famosos e desafiadores para o oboé. Temos de Brahms, Concerto para Violino, solo no segundo movimento. E também temos a peça Variações sobre um tema de Haydn, muito difícil para o segundo oboé. Temos também Le Tombeau de Couperin, escrita por Ravel, que é uma peça orquestral, mas basicamente o oboé é o grande solista.
Temos a Sinfonia número 4 de Tchaikovsky, belíssimo solo no segundo movimento, e também listo 2 poemas sinfônicos, de Korsakov, Sherazade, e de Strauss, Dom Juan. Bom, vamos falar agora sobre os métodos de estudo. Existe uma grande variedade de métodos com diversas finalidades. Então, eu vou listar aqui alguns de nível iniciante e intermediário que ajudarão você nos seus estudos. Vamos lá. Temos o método Giampierre, que é um método italiano bem completo, que contém desde os estudos básicos iniciais até estudos avançados de trinado, dedilhado especial para trinado. E também contém uma grande variedade de estudos melódicos. Temos também o método Salviani, que é dividido em 4 volumes. Os volumes 1 e 3, que contém estudos melódicos em forma de duo para 2 oboés. E os volumes 2 e 4 com estudos rítmicos e melódicos. Temos também o método Barré. Este é um excelente método e também muito extenso. Ele aborda a maior parte da técnica do oboé, trazendo informações de teoria musical aplicada no instrumento. Ele também tem cerca de 40 estudos progressivos em forma de duo para oboé e fagote ou um outro instrumento de clave de Fá. Esse é um método muito utilizado e muito conhecido no mundo todo. E também eu listo os métodos Ferlin, que são 2. 18 estudos para oboé e 48 famosos estudos para oboé. Os 2 são estudos melódicos, com uma grande variedade de andamento, estilo, métrica, e também são considerados métodos de nível intermediário. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é muito difícil falar sobre a literatura do oboé em uma única aula, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.